Muito bem, a gente segue falando sobre Champions League, mas agora com um craque que tem 3 no currículo, conhece muito bem a orelhuda e o futebol europeu como um todo. Eu tô falando do Sávio, ex-jogador do Flamengo e do Real Madrid, que nos atende aqui gentilmente nessa quarta-feira no nossa área. Tudo bem, Sávio? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Lucas, prazer falar com você, um prazer enorme. Legal, Sávio, é claro que a gente vai falar sobre a final do Mundial entre Palmeiras e Chelsea, vai falar também sobre Copa do Brasil, Super Copa do Brasil, na verdade, entre Flamengo e Atlético Mineiro, mas eu queria te perguntar sobre o PSG e Real de ontem. Paris jogando muito bem, pressionando e vencendo graças ao Mbappé. Aliás, o que esse cara tá jogando é coisa de craque, né, Sávio? Lucas, eu fiquei um pouco surpreso ontem. Eu sabia da dificuldade, primeiro do confronto, né? Um confronto realmente, eu acho que muitos esperavam um confronto assim, mas não de uma forma tão antecipada que foi justamente nas oitavas de final, né? Então, um confronto de 2 grandes times, de uma qualidade individual muito grande das duas partes, né? Só que eu fiquei um pouco surpreso ontem, principalmente pela postura, vamos dizer assim, do Real Madrid, né? Te incomodou, sabe? Quer dizer, eu acho que muita gente não esperava, né? Como é um time, enfim, que sempre tem a posse de bola, nos últimos jogos, principalmente nessa temporada, né? A gente viu um Real Madrid no Campeonato Espanhol, principalmente, tendo a maioria dos jogos essa posse de bola, pressionando e marcando muito forte, marcando muito na frente. A gente não viu isso ontem. Então, eu achei um time ontem mesmo muito recuado, de uma certa forma esperando o PSG em vários momentos. Então isso acredito que dificultou muito. Quando o Real Madrid não tem a posse de bola, a dificuldade é muito grande, como a gente viu ontem, né? Mas enfim, como eu falei, um confronto difícil, um confronto muito complicado. Jogar em Paris não é fácil. E apesar de tudo que aconteceu, quer dizer, o Real Madrid não teve uma boa partida ontem, não foi um placar, vamos dizer, dilatado, né? Então, a classificação eliminatória vai toda para o Santiago Bernabéu, que ali realmente o Real Madrid tem uma imposição no jogo muito grande. A torcida realmente na Liga dos Campeões, ela ajuda, ela incentiva bastante. Então, vamos aguardar aí o segundo jogo, porque vai ser um jogão no Santiago Bernabéu. Sem dúvida alguma. E aí eu queria até mesmo frisar essa questão do Mbappé, porque muito se falou antes da partida que ele já tá conversado com o Real, já tá apalavrado, pode ser que tire um pouco do pé. E, de novo, ao longo dessa temporada inteira, o Mbappé foi o protagonista, no finzinho marcando esse gol pro PSG e também ao longo da partida mesmo, né? É a principal arma ofensiva do Paris Saint-Germain. O que esse cara faz com pouca idade, já é campeão do mundo, é algo absurdo. Você acha que nesse ano não tem para Lewandowski, não tem para Messi, que fez uma partida bem razoável até, o Mbappé vai ser o melhor do mundo? Você tem essa projeção, sabe? Olha, Lucas, o que a gente vê do Mbappé, não só do que a gente viu ontem, né? Pelo seu talento individual, pela sua qualidade técnica, ao mesmo tempo a qualidade tática também, né? Porque você vê, com o passar do tempo, ainda, apesar de muito jovem, ele vai pegando a cada dia essa percepção tática, vamos dizer, também. Então, para mim, não é novidade o que aconteceu ontem. É um jogador que vem fazendo a diferença já há alguns anos. Como você falou bem, um jogador muito precoce, que foi campeão do mundo, sendo um dos destaques da seleção da França, né? E o que a gente vê é uma melhoria muito grande, temporada por temporada. É um jogador que tem muita força física, ao mesmo tempo muita velocidade, ao mesmo tempo também, dentro do jogo, ele consegue fazer jogadas diferentes e desequilibra. Então, o que ele fez ontem, para mim, não é nenhuma surpresa, pela sua capacidade técnica, tática, de velocidade, de força. E o gol realmente foi um gol de um cara que está há muitos anos jogando muito bem. Se continua nessa pegada, em breve vai ser o melhor jogador do mundo. Gol que começou com um passe de calcanhar do Neymar. É claro que é configurada a assistência, só que a jogada inteira foi construída pelo próprio Mbappé. Como que você enxerga esse retorno do camisa 10, Sávio? E essa expectativa para que 2022 seja o ano do Neymar? Finalmente vai ser o ano dele? Você acredita nisso? Olha, são jogadores que podem desequilibrar um jogo em questões de segundos, de muito pouco tempo, né?
Neymar é um jogador fantástico, individualmente falando, principalmente pela sua qualidade técnica. Eu gosto muito, né? É um jogador que, dentro de campo, improvisos, um contra um, velocidade, drible, muita técnica, e por isso se torna realmente um jogador muito diferenciado. É claro que as lesões, principalmente, né, dificultaram bastante o seu desempenho, a sua regularidade, vamos dizer, temporada atrás temporada. Agora, o jogador, se bem fisicamente, confiança, tendo uma sequência de jogos, pode fazer muita coisa, tanto pelo PSG como pela seleção brasileira. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Sávio, tricampeão da Champions League, personagem que pode falar muito bem, Sávio, sobre outro brasileiro que vem fazendo história com a camisa do Real Madrid. Casemiro, com 4 Champions League conquistadas, é um dos melhores volantes da história do Real e do futebol brasileiro. É claro que é difícil mensurar o tamanho de um jogador enquanto ele está em atividade. Mas você consegue cravar, tentar imaginar qual é o tamanho do Casemiro pensando nesse ranking aí de melhores da história? Olha, é muito grande, né? É muito grande. Eu fico muito feliz por tudo que vem fazendo no Real Madrid. Não é fácil. Eu passei por 5 temporadas no clube. Apesar de um clube extraordinário, espetacular, com a história incrível, é um clube também que exige muito, né? De muita pressão por parte da torcida, por parte da imprensa. E o Casemiro vem fazendo isso com uma regularidade muito grande. Isso é o mais importante, né? Então, há muitos anos, eu o vejo como um dos melhores jogadores da posição do futebol europeu. Joga sempre, tem muita, mas muita regularidade mesmo, muita qualidade técnica através de seu passe, chega bem na área para concluir. E, é claro, o seu ponto mais forte também, que é a marcação. Então, é um jogador que vem fazendo realmente uma diferença muito grande pelo seu equilíbrio. Ele dá aquela sustentação no meio-campo do Real Madrid já há muitos anos. E é muito legal, né? Você vê um brasileiro fazendo história no futebol espanhol e fazendo história num clube tão grande como o Real Madrid. E ontem, no fim do jogo, Sávio, entre o PSG e o Real, eram 6 atletas da seleção brasileira em campo. A gente tinha o próprio Casemiro, o Marquinhos, o Neymar, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Militão. São muitas peças que a gente tem, mas é engraçado, né? A gente fala sobre os atletas brasileiros que estão na Europa, que estão jogando e são titulares e protagonistas nas equipes, mas quando o assunto é seleção brasileira, todo brasileiro coloca o pé atrás, coloca o pé no freio. Acreditar, Lucas, a gente sempre acredita por se tratar de uma seleção brasileira, né? Principalmente pelo seu poder individual. Eu acho que muitas seleções mudaram muitas coisas, principalmente seleções europeias, e seleções que a gente não via antes como favoritas ou, enfim, não incomodavam muito, começaram a incomodar. A seleção brasileira, eu acho que pelas suas individualidades, sim, pode chegar, mas essas individualidades realmente têm que encaixar dentro de uma seleção para ficar forte. Se você deixar a seleção brasileira como não favorito de uma Copa do Mundo é sempre muito difícil, né? Nas últimas Copas do Mundo, realmente a gente teve muitas dificuldades. Então a gente tem uma grande oportunidade de ser uma Copa do Mundo fora, vamos dizer, do centro europeu, onde a dificuldade é muito maior, onde a pressão é muito maior. Olha, vamos ver, né? Temos aí alguns meses para realmente achar a seleção ideal para chegar bem na Copa do Mundo. Agora, seleções como França, como a própria Itália ou Portugal, né, que tem ainda a eliminatória, seleções como a Inglaterra, a própria Alemanha que está se reformulando novamente, a seleção belga que é uma boa seleção, a própria Espanha também que reformulou e está utilizando muitos jogadores jovens com algumas mesclas, quer dizer, vão chegar bem na Copa do Mundo. Agora o assunto é Palmeiras e o Mundial de Clubes, Sávio. Quando você jogava na Europa, a diferença era muito menor entre clubes da América do Sul e clubes europeus. E já vinha aumentando. E só foi aumentando mesmo, né, nos últimos anos. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo conseguiram disputar contra Liverpool e Chelsea. E muito se discute sobre o fato de jogar de igual para igual. É com isso que a gente tem que se contentar mesmo, Sávio? Jogar de igual para igual porque vencer ficou impossível?
Olha, nas décadas de principalmente 80, 90, a gente via um equilíbrio muito grande nas decisões, antes da Copa Intercontinental, né, que era a América do Sul contra a Europa, agora no Mundial de Clubes, a gente viu um equilíbrio muito grande, né, onde tudo podia acontecer. Nos últimos anos, principalmente, realmente a gente vê uma disparidade, um favoritismo muito forte do futebol europeu em relação ao futebol sul-americano. Eu acho que os dois, por exemplo, jogos que você citou, Flamengo e Liverpool em 2019, Palmeiras e Chelsea agora, esse ano, a gente viu um equilíbrio maior. Esses dois jogos, eu acho que os brasileiros, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, podiam acreditar um pouco mais na sua capacidade, que de repente poderia surpreender de uma forma, enfim, vitoriosa e com um título. Eu acho que foram dois jogos equilibrados. Esse último jogo, Chelsea e Palmeiras, agora a gente viu uma posse de bola, principalmente do Chelsea, muito maior. Mas, enfim, é sempre jogos difíceis, né, Lucas? Um jogo pode acontecer muita coisa, mas eu acho que, em geral, vamos dizer, nos últimos anos, principalmente, o favoritismo do futebol europeu ele é muito maior do que o futebol sul-americano, em relação ao Mundial de Clubes. Perfeito. E para fechar, Sávio, Flamengo e Atlético Mineiro, final da Supercopa do Brasil, já nesse domingão, às 16h. As duas equipes com técnicos novos, se enfrentando lá em Cuiabá. O que você espera do Flamengo, do Paulo Souza, e do Galo, do Antônio Mohamed? Vai ser uma final com equipes que dominaram o futebol brasileiro no ano passado, juntamente com o Palmeiras, só que com comandos técnicos completamente diferentes, né, Sávio? Dois times, em relação ao elenco, principalmente, juntamente ao Palmeiras, são os elencos mais fortes, sem dúvida, do futebol brasileiro, né? A gente realmente vê muitos jogadores de qualidade. O ano passado, pela campanha do Atlético Mineiro, com um time encaixado, um time montado com o Cuca, 2 títulos importantes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Só que houve, agora, a gente vem de mudanças, né? E quando a gente muda um comando técnico, uma comissão técnica, muitas coisas mudam juntamente com isso. Então, é um início de temporada, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente vê os dois treinadores, as duas comissões técnicas tentando achar o melhor padrão técnico, padrão tático, filosofia de jogo, enfim, todas essas questões que são importantes. É o início de temporada, mas a gente está falando em dois times muito grandes, de muita qualidade técnica e de muita rivalidade. Então, deixar um pouco de lado início de temporada, e quando entra em campo vai ser a rivalidade muito grande e valendo o título, né? Quando se ganha, o que fica. Então, tem tudo para ser um grande jogo. É jogo único, um jogo onde tudo pode acontecer, mas acho que vai ser muito legal. Só faltou o palpite, Sávio. Olha, eu vou, como ex-atleta de quase 11 anos e torcedor do Flamengo, eu vou no 2-1 do Flamengo. Esse é Sávio, tricampeão da Champions League, muito conectado com o Real Madrid, com o próprio Flamengo, já dando palpite e aquecendo os motores para a final da Supercopa do Brasil, conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Conhece demais de bola e conseguiu trazer para a gente um panorama geral aí de Champions League, do futebol brasileiro, dessa comparação com o futebol europeu. Sempre um prazer, muito obrigado e até a próxima, Sávio. Ô Lucas, obrigado você. É sempre um prazer falar com vocês. Eu estou à disposição aqui no que precisar. Grande abraço.